Semana passada ela cortou a cabeça do povo aqui. Não, caiu o trem. A gente já passou os avisos, né, para todo mundo. Então vamos deixando o nosso coração sereno, analisar nossos pensamentos, lembrando sempre do que viemos em busca da orientação, da paz, do Evangelho de Jesus que nos conduz para a existência. Que a tua luz de amor e misericórdia possa chegar a cada coração, nos envolvendo, nos habitando e nos fazendo entender as tuas palavras mais úteis. Assim seja. Hoje, gente, com o livro Jesus no Lar, saiu o capítulo que diz A Serva Escandalizada. Nesse capítulo da serva, estão dando para ouvir atrás? Tranquilo? Mais ou menos, né? Vou aumentar um pouquinho. Então é A Serva Escandalizada, do livro Jesus no Lar. E nesse capítulo, Jesus estava pregando como sempre. E uma das esposas do apóstolo falou assim: Jesus, hoje eu me senti tão humilhada, tão agredida. Eu fui lá para a cidade e encontrei um monte de pessoas de má fé, pessoas caídas, pessoas bebendo. Eu nem me sentia bem para andar naquele mundo. E aí Jesus olhou e fez assim: então eu vou contar uma história para vocês. Jesus contava muitas histórias. E ele disse então que tinha uma serva que fez aquele estudo da Bíblia, do Evangelho, falava de Jesus e dizia Senhor, Senhor. E ela foi, durante a noite, levada ao plano espiritual para pedir trabalho. Eu quero trabalhar na tua seara, Senhor. Eu já fiz todos os estudos, eu conheço bem os ensinamentos, eu quero te seguir. No plano espiritual, os anjos, olharam lá no que ela podia e também a necessidade que tinha e falou: olha, nós temos uma tarefa boa para você. Tem uma criança que está abandonada num lugar muito precário, um lugar onde ninguém cuida dela, e você poderia ir lá e dar socorro para essa criança que vai. Ela na hora falou: pois é, agora eu adoro criança, essa está certinha para mim, Senhor. E foi, acordou com aquela missão que ela ia resgatar aquela criança. Quando ela chegou no lugar onde ela ia resgatar a criança, era um lugar muito sujo, um lugar onde tinha pessoas nuas, praticamente um bordel. Ela entrou e olhou assim. Ela não chegou nem a procurar a criança. Ela foi afastando e falou: não, eu não posso entrar num lugar desse. O que vão falar de mim? Imagina se alguém me vê aqui dentro. E ficou a mula. Chegou à noite, desdobrada, foi para o plano espiritual reclamar: Senhor, eu sei que o Senhor me deu uma tarefa, mas eu não consegui realizar. O Senhor não imagina as condições que estava naquele lugar. Era uma promiscuidade, uma coisa horrorosa. Não consegui fazer nada. Os anjos olharam e falaram assim: era a necessidade da criança, Ela estava realmente vulnerável naquele lugar. Mas tudo bem, outro servo vai fazer isso. Tem outra missão para mim? Ele falou: tenho. Tem 2 homens que são de bom coração, pessoas boas, mas se perderam no meio do caminho e eles estão enveredando no caminho da bebida. Está em tal lugar, quando você acordar, vai lá e resgata os 2. Aí ela foi, toda animada, acorda, nova missão. Quando ela chega, o cheiro da bebida, as pessoas falando piada alta, falando palavrão. Ela olhou e fez assim: como que ele me mandou nesse bar? Eu nunca pisei num bar na minha vida. Não é agora que eu vou pisar no bar. Onde já se viu? Se a minha família souber disso, eles me põem para
não vou fazer. Saiu, ficou, os dois ficaram lá. Ela volta para o plano espiritual e reclama de novo. Eu não tenho condições de estar nesses lugares. Com tudo que eu aprendi, com toda a elevação que eu tenho, só de chegar perto, Senhor, eu me sinto mal. Me dá um mal-estar, me dá um enjoo, deve ter um monte de espírito ruim lá. Aí ele olha para ela e fala, tem mesmo. Mas se você não se dá bem, vamos ver uma outra situação para você. E assim, gente, ela foi de missão em missão. Uma hora era uma senhora que estava muito mal, mas a senhora estava muito mal, acamada e já muito enferma, até suja, não conseguia mais ir ao banheiro, precisava trocar fralda, e ela disse que também não dava para quê. Tudo que se colocava para ela, ela chegava no plano espiritual dizendo que estava escandalizada com a situação. E aí, os mentores falaram para ela, Jesus não escolhe quem ele vai ajudar. Jesus entrava e saía dos piores lugares que tinha, fazia o que ele tinha que fazer e retornava, sem se contaminar com o ambiente. Todas as vezes que você chegou à porta da sua missão, você já se contaminou com aquilo que batia em você. Na realidade, essa falsa moral é sua. O que as pessoas vão falar de você não importa se você sabe quem você é. E ele disse assim, você diz que é estudada, que sabe das leis, que gosta da minha obra, mas você não a pratica. É muito bonito eu te mandar para uma festa, onde tem gala, onde tem comida bonita, onde tem perfume bonito, barato, aquelas coisas gostosas, mas ali não há necessidade de você. Aí entramos no Evangelho, que o são não precisa de remédio, não precisa de médico. Quem precisa são os enfermos, os caídos, que na realidade são quem esses enfermos e caídos? Nós. Será que nós não precisamos de alguém que nos levante? Será que as nossas atitudes não escandalizam alguém? Imagina para mim, né, usando o termo, que estou aqui na casa pregando o Evangelho, falando do Evangelho, alguém me pega numa fraqueza minha lá fora. O que vão falar? Nossa, né? A Ângela, tão preparada, e está dirigindo o Evangelho lá, ó, fazendo isso aí, porque nós somos humanos. E alguém de boa vontade, alguém que é amigo meu, alguém que me ama realmente, vai lá me resgatar. Ângela, te acalma, olha o que você está fazendo, olha o que você já estudou, isso é misericórdia, misericórdia. Mas nós preferimos nos escandalizar. Aliás, a gente se escandaliza com tudo, né? A gente se escandaliza muito facilmente. A gente aponta o dedo muito facilmente. E eu volto a falar, se nós tivéssemos a vida que aquela pessoa no qual nós nos escandalizamos, nós faríamos igual ou até pior. Se a gente olhar a falha do outro no histórico de vida dele, nós nos calaríamos. Se a gente pegar uma pessoa que desde pequenininha ela foi subjugada, ela foi humilhada, ela foi maltratada, e hoje já com os seus 60 anos a gente fala, nossa, que pessoa dura, que pessoa insensível. Você vê que ela não dá uma risada, ela não senta para conversar com a gente, procura ver o que foi. Às vezes a pessoa quer falar alguma coisa e fala, você não sabe nada, fica quieta, cala a boca, você só sabe para isso. E ela acreditou. E ela hoje é aquela coisinha assim, que não consegue se expandir. Cada pessoa tem a sua dor, cada pessoa tem a sua fraqueza. Quando nós olhamos
no sentido de que Jesus não nos via em pecado. Por que Jesus não nos via em pecado? Ele não tinha pecados, soberano, magnífico, e ele olhava para a gente e não nos julgava. Por quê? Porque ele conhecia o nosso lado escuro. Nós temos um lado escuro que a gente nega, ou não? A gente nega. E aí, quando alguém vem e nos aponta esse lado escuro nosso, o que a gente faz? A gente fala assim: ai, que bom que você me alertou, a partir de agora não vou fazer mais, eu vou tentar não fazer mais. É assim que a gente faz? Não. A gente rebate. A gente rebate no defesa, ou a gente rebate atacando. A gente fala assim: você está dizendo que eu tenho esse defeito? E você que tem esse? Às vezes até nós vamos ao extremo de usar de uma confidência que foi feita para nós, e na hora que a gente é atacado, a gente usa daquela confiança, da confidência, para afetar aquela pessoa, para calar a pessoa que está nos pondo um espelho na nossa frente. Eu estou falando mentira, gente? Por isso que nós muitas vezes perguntamos: por que eu não sou uma pessoa cheia de pessoas em volta, pessoas que me cercam com carinho? Porque muitas das vezes a pessoa está chegando, e isso acontece em todo lugar, gente. Família, trabalho, sociedade. Estou eu e mais duas, vem chegando a terceira, e a gente sabe das fraquezas dela. A gente fala: ih, hoje é dia, gente, vai se preparando, que vai começar o chororô, vai começar não sei o quê. O que contribui isso? Aquela pessoa entrou daquele jeito e vai sair pior, porque ainda levou lá, logo na entrada, a lambada nossa energética. Por que a gente não se junta três que se dizem tão equilibradas para agasalhar e fazer com que essa pessoa saia desse jeito dela? Mas não é bom assim, né? Depois não tem nem tempo de conversar sobre ela. Vai faltar assunto, né? Vai faltar assunto. Porque se ela se equilibrar, a gente vai falar de quem? É essa situação que nós temos que ter. Parar de nos escandalizar com o outro. Comece a se escandalizar com a sua atitude. Comece a se escandalizar quando alguém te ferir ou quando alguém te contrariar, e dê uma olhadinha no espelho. Qual é a sua reação? Porque para nós temos sempre a desculpa. A vizinha, eu brinco sempre, a vizinha está lá gritando com os filhos, batendo nos filhos, ela é desequilibrada. Nós estamos educando. O vizinho, o parente é pão duro. Nós somos equilibrados financeiramente. Tudo invertido. Aí, se alguém nos mostrar o nosso espelho, a gente vira um lixo. Escandalize-se com você. Eu já caminhei tudo isso. Eu já li aqui no Evangelho tudo isso. Eu fiz o Evangelho essa semana e saiu tal coisa. Analise se você está dentro daquilo que você estudou. Porque eu brinco sempre, a gente tem que pelo menos andar 10% do que a gente já aprendeu. Porque, como eu brinco em casa, até a meba evolui. Se a gente passar por toda essa existência do mesmo jeito, o que a gente fez daqui? Qual foi a utilidade dessa encarnação? A indulgência entra nesse sentido. O indulgente, ele é aquele que olha o defeito, ele olha o defeito da situação e ele vê como ele pode ajudar. Ele silencia a acusação. Ele não faz assim: ah, nada está acontecendo, não estou vendo nada, não estou vendo nada. Não, ele diz: eu vi e eu posso ajudar dessa forma. Porque como a serva escandalizada, ela foi colocada lá para fazer alguma coisa. Nós também não podemos dizer assim: alguém fala assim: nossa, você viu o que aconteceu com o fulano? Não vi. Não, estou sabendo. Estou sabendo. Ai, eu estou sabendo. Nossa, me choquei com essa atitude dela. Não, estou sabendo.
em particular, eu vou e converso com a pessoa. Escuta, eu estou sabendo que aconteceu isso e aquilo. Como é que a gente pode fazer para te ajudar? Quer conversar? Quer falar por que aconteceu isso? Eu só para ouvir. Às vezes a pessoa precisa se ouvir falando para alguém aquilo, para ela ver que ela fez aquilo. Dá o direito da pessoa fazer isso. Ou nós não gostaríamos que isso acontecesse com a gente? É gostoso alguém chegar e falar, você viu que estão falando de você, que você é assim, que você é perturbada? Não, eu não vou gostar. Principalmente se eu achar que aquilo é meu amigo. Você vai esperar de um amigo isso? Então não precisa nem pensar o que vai esperar do inimigo, né? Quando eu falo que o Evangelho nos guia, é nesse sentido. Para que a gente olhe o que a gente já venceu e o que o outro ainda não venceu. Porque tem muita coisa que o outro já conquistou que eu também não conquistei ainda. E aí a gente vai fazendo essa troca e todo mundo vai aprendendo junto. Mas a gente prefere se escandalizar, a gente prefere divulgar, a gente prefere cortar relações. E aí entra aquela posição que fecha todo o nosso sentido, né? Quando trouxeram a mulher adúltera para Jesus, Jesus estava ali tranquilo, sereno na praia, escrevendo na areia, escutou aquele né? Todo mundo trazendo a mulher adúltera, como se ela também tivesse adulterado sozinha, né? Mas trouxeram só ela. Aí eles veem e Jesus continua andando na dele. Quando ele escutou o burburinho, ele nem virou, ele ficou na dele, até que chegaram nele. Jesus pegou em adultério aqui. Moisés diz que é para apedrejar. E aí, o que o senhor fala disso? Porque ela estava em adultério, ela estava em pecado. Aí Jesus olha para eles, anciões, pessoas de mais idade, e falou: aquele que tivesse sem pecado, atire a primeira pedra. Quer dizer, aquele que você se sinta no direito de julgar, se entende que você já venceu. Vamos começar daí. Agora, parando um pouco aqui, aquele que já venceu pode julgar. Nesse período de vencer esse nosso obstáculo, foi fácil? É um defeito nosso, que a gente está achando que venceu, talvez ainda passe para a prova. Foi uma tarefa fácil? Vamos pegar o exemplo da maledicência. Eu vou voltar daqui a pouco no adultério. Vamos pegar a maledicência. Aquele que gosta da maledicência, né? Quem não gosta de uma fofoquinha, né? A gente fica com os ouvidos bem abertos para ouvir a fofoca. E aí eu falo, a partir de hoje, que a gente é radical, né? Que nem segunda-feira do regime. A partir de hoje não falo mais fofoca. Gente, vai aparecer 350 de WhatsApp na mensagem contando uma novidade. E aí a gente fica assim, abre ou não abre, né? Já sabe que é fofoca, né? Abre ou não abre, vai dando comichão, dá coceira, eu vou só ver o que é. Sabe o que é? Aí a gente vê a fofoca e quer esticar, mas eu me propus a não fazer. É fácil? A gente na hora, pelo menos um WhatsApp a gente não respondeu. Essa trajetória, se eu conquistei e eu sei a dor que foi para conquistar, como é que eu vou falar para o outro, começa agora, muda agora, se ele não está preparado ainda? Então, mesmo que eu já tenha vencido esse obstáculo que ela está passando, eu não tenho o direito de pôr tempo para a pessoa se reformular. Deus faz isso com a gente? Não. Ele vê a gente escorregar 1, 2, 3, ele fala, vamos lá, filha, vamos lá de novo, filha, começa de novo. Nesse sentido que a gente fala, mesmo que a gente tenha vencido, nós não temos o direito de pôr o dedo na ferida alheia.
voltando na mulher do adultério, todo mundo pegou a pedrinha que ia lascar na mulher e ela ia apedrejar até a morte. Não era assim dar uma liçãozinha, não, era para matar mesmo, né? Pegou a sua pedrinha, enfiou no bolsinho e tirou. Quem ficou? Ela. Ela se viu pecadora, envergonhada, não merecedora, mediante a luz do Cristo. E ele se diminui e diz para ela: se ninguém te condenou, eu também não. Mas ele deu um conselho útil, né? Ides e não peques mais. Quer dizer, faça esse esforço de vencer, que nem foi da fofoca. Faça esse esforço, filha, pra você não passar por isso aqui de novo. E aí entra mais uma situação que a gente não pode esquecer. Quando a gente às vezes pisa no tomate, provoca um escândalo, abala a família, arrasta situações vergonhosas para todo mundo, e não são coisas grandes, às vezes uma conversinha errada no meio da família. Vamos pensar assim: eu estou tendo uma segunda chance. Alguém fez assim, tá bom, vai. Vamos recomeçar? Vamos recomeçar? Estou aqui para te ajudar a recomeçar. Segunda chance. Aí faz lembrar aquela guerra, né? Faça valer a pena. Faça valer a pena. Para que a gente não desperdice a confiança que o outro está dando na gente. Jesus confiou nela. E ele falou: vai, não passa mais por isso. Como quer dizer, eu não sei se daqui eu vou botar outra vez aqui para te ajudar nessa situação. Então, chegou ali na beira do caos, tenta não chegar de novo. Porque você sabe como você chegou. A gente sabe como que a gente se perdeu. Ou não? Ai, eu não sei, aconteceu de repente. Viu a cara de mim, nem sei o que foi. Ah, me perdoe, né, gente? Me poupe. A gente sabe que a gente foi maldoso, a gente sabe que a gente pisou no tomate, a gente sabe como chegou nessa situação. Então, não faça de novo. Se eu já sei como eu errei, vamos fazer agora para não errar mais. Vamos escorregar? Vamos escorregar. Mas vamos tentar olhar mais para nós do que para o outro. E tem uma coisa que nada faz mais resultado para que a gente fique firme, para que a gente crie uma casca de fortalecimento espiritual, do que você ir atrás daquele necessitado. É num lugar ruim, vá, porque você vai voltar feliz de ter levado um pouco de dignidade naquele lugar. E você vai voltar para sua casinha e vai falar assim: como eu sou feliz. Aqui na casa, para a gente encerrar, nós tivemos uns anos atrás, antes da pandemia, uma porção de trabalhador que ficava assim: ah, estou desanimado, ah, eu não sei se é isso que eu quero, ai, a minha vida está tão difícil, lá em casa está tudo assim, nem sei se vale a pena continuar trabalhando na casa, porque acho que eu nem tenho muito para oferecer. E eu fui escutando, né? Fui escutando. Montei um grupo de samaritano, hospital, UTI, casa com problema abandonado, velório, e falei: vamos. Aquele povo todo que estava assim, achando que estava morrendo, que não tinha mais nada, ia para a UTI e via a pessoa toda entubada, não sei o quê, e com aquela esperança no olho, falando: Jesus vai me ajudar, vai me ajudar. Voltava maravilhosamente para casa. O pessoal que ia lá na Caetetuba fazer cadastro das famílias, que passava no meio de esgoto e que reclamava da casa que não era boa, voltava felizinho da vida. E a casa é linda, e a cidade é linda, meu bairro é maravilhoso. Se a gente se escandalizar ou se negar a visualizar a realidade do mundo e viver na bolha que a gente vive, a gente nunca vai conseguir ser servo de Cristo, apesar de termos todo o conhecimento e apesar de dizermos que somos cristãos. Deu para entender?
Alguma pergunta, gente? Não? Então é o Jesus no lar, serva escandalizada, e a gente juntou um pouco do Evangelho da Indulgência. Tá? Vamos serenando o coração, novamente agradecendo a Deus por nos dar este alerta, porque foram os nossos ouvidos que escutaram, para que a gente possa exercitar essa nossa caminhada. E unidos em pensamento, nós vamos doando o melhor que temos. E o mundo nunca esteve tão necessitado, porque antigamente se faziam as guerras morais, materiais, por ignorância. Hoje fazemos a guerra com conhecimento e com profundo egoísmo. Por isso nós vamos cercando o planeta Terra de luz, que Cristo, arquiteto do universo, possa tocar os corações da humanidade, o coração dos governantes. Vamos pedindo o recolhimento misericordioso dos que tombam na guerra. Vamos rogando força para aqueles que passam pela provação tão dolorosa das guerras. Vamos rogando pelos hospitais, pelo recolhimento espiritual. Vamos rogando pelas pessoas que tentam levar a luz aonde existe a terra. Voltando ao nosso Brasil, o nosso amado Brasil, que nós possamos deixar aquela palavra, ordem e progresso, forte na nossa alma. Brasil, coração do mundo, escolhido por Jesus para ser a pátria do Evangelho. Te rogamos, mentores amigos, Ismael, que cuida do nosso Brasil, olhe por nós, olhe pelos nossos pensamentos, olhe pelas nossas atitudes, olhe pelos nossos governantes, que nós possamos recuperar a moral, que nós possamos recuperar a ética, que nós possamos entender que se a pátria sucumbe, todos nós sucumbimos. Rogo a ti, anjo Ismael, que recolha essas energias e ponteie o nosso Brasil de luz e de paz. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite.